Maracujá doce. Conheça a pesquisa da Epagre de Uruçanga, que desenvolve estudos para lançar um cultivar catarinense. Saboroso, o fruto é mais consumido ao natural. Ajuda extra aos agricultores. O governo de Santa Catarina lança novas linhas de crédito para minimizar prejuízos com a estiagem. São mais de 6 milhões de reais em crédito. E ainda pecuária. Pesquisadores da Estação Experimental da Epagre em Lages estudam o potencial de produção de carne dos animais da raça flamenga. Olá a todos! Começando agora mais um SC Agricultura, o programa de TV da Epagre. Sejam todos muito bem-vindos. Iniciamos com novidade na pesquisa agropecuária catarinense. Você já teve a oportunidade de experimentar o maracujá doce? O formato dele lembra o mamão papaya. É muito saboroso, aromático e quase sempre é consumido in natura. Os pesquisadores da Epagre estão desenvolvendo estudos para lançar um cultivar tipicamente catarinense. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho inovador. O maracujá doce é uma espécie nativa da América do Sul. Ela é uma chamada Passiflora alata. Tem uma característica um pouco diferente do maracujá azedo, tem as folhas grandes e inteiras e é um fruto muito doce. Ele é muito gostoso para comer in natura, com colher. Esse não é para açúcar, é para comer in natura. Então é uma fruta pouco conhecida pelos brasileiros, porque o seu desenvolvimento para cultivo está começando agora no país todo. E nós aqui na Estação Experimental de Uruçanga estamos fazendo um trabalho de desenvolvimento de uma nova variedade desse maracujá. Essa plantação bonita faz parte dos estudos da Epagre. É uma área de pesquisa sobre o maracujá doce, implantada na Estação Experimental de Uruçanga. Nativa da Amazônia, a planta é trepadeira e as flores são muito bonitas e perfumadas. Há quem diga que são as flores mais belas da natureza. Assim como o maracujá amarelo, a polinização é feita pelas mamangavas, insetos grandes que têm um papel essencial para que o maracujazeiro produza frutos. O que diferencia o maracujá doce ou maracujá alata é a folha. Vamos conhecer agora um pouco mais a pesquisa desenvolvida pela Epagre para disponibilizar aos produtores uma variedade catarinense. Então, nosso trabalho de melhoramento genético do maracujá doce ele começou há mais de 20 anos. Nós introduzimos de todo o Brasil frutamentos e esse trabalho de seleção das melhores plantas. Do Centro Nacional dos Cerrados de Brasília tinha um trabalho de selecionar espécies com características diferentes. Então, todo esse material passou para a gente aqui em Uruçanga. Nós começamos a fazer cruzamentos e também introduzimos material produzido em São Paulo, pelos produtores de São Paulo. E nesse cruzamento, ao longo dos anos, fomos melhorando. Teve uma interrupção em algum momento na Epagre com esse trabalho, mas os produtores locais, os produtores familiares, continuaram produzindo a nível familiar esse material. Nós resgatamos há 5 anos esse material dos produtores e junto com os produtores fizemos 2 ciclos de melhoramento genético. E há 3 anos nós passamos todo esse processo de melhoramento em Uruçanga, onde estamos já numa fase bastante avançada para lançar uma cultivar de um maracujá doce, do Passiflora alata. A produção de maracujá doce pode ser uma ótima alternativa aos produtores que já plantam o maracujá azedo, uma oportunidade de aproveitar a mão de obra disponível e agregar mais renda à propriedade rural. Bem, a produção do maracujá doce é feita no sistema de latada, que é esse sistema que vocês estão vendo aqui, que os frutos ficam dependurados e eles ficam limpos para não ter folhas encostando, manchando a fruta. Então, nesse sistema nós temos uma produção bastante limpa e com qualidade. O espaçamento que se usa para a produção do maracujá doce é pelo menos 3 a 4 metros entre filas e de planta em planta nós recomendamos 3 metros de distância. Aqui nós estamos com uma distância bastante adensada, porque aqui é pesquisa. Nós queremos muitas plantas por hectare para ter a maior chance de ter uma planta
superior. E é com essa planta superior que nós vamos ter a nova variedade. Então, mas no plantio comercial a gente tem que fazer um espaçamento de 2 a 3 metros entre plantas, dependendo da fertilidade do solo. Solos mais férteis, maior espaçamento. Solos menos férteis, menor espaçamento. Então, uma coisa importante do maracujá doce é essa capinha aqui que ele tem da flor, que é a corola. Então, no sistema atual de produção, o produtor tem que tirar a corola para evitar que o fruto fique manchado. Se não for tirado, cria esse rusting no fruto, que fica feio e deprecia para o comércio. Já o maracujá que nós produzimos hoje, mesmo sem tirar o resto floral, ele produz um maracujá liso, com pouco ou sem rusting aqui na base do fruto. Então, fruto de boa qualidade, ele tem um formato de tamanho médio, que tem em torno de 300 gramas a 500 gramas no máximo. Ele tem que ter uma coloração amarela intensa, puxando para o alaranjado, e também tem que ser liso, para ter um bom aspecto visual para o consumidor. E essa conformação, que parece até uma mão papaya, mas que não tem um pescoço aqui muito grande. Porque se tiver o pescoço grande, é um espaço que só tem casca e não tem polpa. E nós queremos um fruto que tenha bastante polpa, para quando o consumidor comprar, ele comprar polpa que ele vai consumir, não comprar casca e vai para o lixo. A produtividade do maracujá doce é muito alta, porque ele produz durante todos os meses do ano. É diferente do maracujá azedo, que produz floresce do mês de novembro até o mês de abril e colhe do mês de janeiro até o mês de junho, aqui na região sul do Brasil. O maracujá lata, você colhe durante os 12 meses do ano e ele floresce durante os 12 meses do ano. E outra vantagem do maracujá doce em relação ao azedo, até para plantar em conjunto, é que ele floresce pela manhã. Então as abelhas, as mamangavas, que são as polinizadoras, elas podem trabalhar durante a manhã no maracujá doce e durante a tarde no maracujá azedo. O grande desafio hoje é nós termos uma variedade de maracujá altamente produtivo que possa levar o fruto ao consumidor a um preço bastante aceitável. Nós temos que popularizar essa fruta para que ela se torne bastante cultivada pelos produtores, que sem consumo não há produção. Então temos que popularizar, produzir, para que tenha a maior rentabilidade do produtor produzindo maracujá doce, que com certeza será uma boa opção. Maracujá doce, uma novidade da pesquisa da Epagre. No próximo bloco, novas linhas de crédito na agricultura catarinense. Programas buscam reduzir as perdas do produtor rural com a estiagem. E tem também pecuária. Veja o potencial da raça flamenga na produção de carne. É depois do intervalo. Voltamos em seguida. Hora de saber como fica o tempo aqui no estado. Hoje, com divulgação da previsão para os próximos 3 meses em Santa Catarina. Veja o que dizem os meteorologistas da Epagre Ciran. Previsão climática para os meses de maio, junho e julho. Com relação à temperatura da superfície do mar, a TSM, nós vamos permanecer dentro da neutralidade, que é o que vem sendo observado aí nos últimos meses, durante este ano. E essa previsão, ela se mantém no trimestre, ainda que a gente possa ter um certo resfriamento nas águas no Pacífico Equatorial nos meses de junho e julho. Com relação à chuva, a chuva deve ficar próxima à média, abaixo da média ainda em Santa Catarina, o que não é uma boa notícia, pois estamos passando aí por uma forte estiagem em Santa Catarina e pelo menos por enquanto ainda não observando um período para acabar essa condição. Então nós temos aí um maio que deve ter aí 1 a 2, 3 eventos de chuva, de forma irregular essa chuva,
que podem até trazer uma chuva mais próxima aí da média, até porque com relação à climatologia é um mês que se espera pouca chuva no estado, então às vezes 2, 3 eventos pode trazer a chuva para a média, mas no trimestre essa chuva ainda deve ficar da média abaixo, né? Então vamos torcer aí para que nos próximos meses a gente possa ter boas notícias, melhores notícias com relação à chuva em Santa Catarina. Por enquanto, o pessoal tem que tomar bastante consciência com o uso da água. E com relação à temperatura, a gente espera temperaturas próximas à média climatológica, ou seja, em termos de temperatura, um final de outono e um inverno dentro da normalidade, normal para a época do ano, com temperaturas ficando mais baixas a cada passagem das massas de ar frio e seco aí de origem polar que avançam pelo sul do Brasil a partir de maio. A gente já tem uma prevista aí a partir do dia 6 de maio, que vai trazer um declínio mais acentuado para o sul do Brasil e até com condições para formar geada de forma mais ampla em Santa Catarina. Fiquem ligados aí nos avisos da EPAGRE-CIRAM. E à medida que essas massas vão chegando, elas vão chegando também mais intensas, né? Principalmente nos meses de junho e julho, também podendo trazer a condição da neve nas áreas mais altas ali do Planalto Sul de Santa Catarina. Uma outra característica que nós temos é os veranicos, que podem sim acontecer também durante este ano, e principalmente no mês de maio até junho, primeira quinzena de junho, há essa possibilidade, que são aqueles dias consecutivos de temperatura mais elevada, acima dos 30 graus, que ocorrem aí no período de uma massa de ar mais seco predominando em Santa Catarina. Além disso, temos também neste ano, a gente ressalta que nós vamos ter aí uma maior amplitude térmica. Como estamos esperando um período mais seco, em que as massas de ar frio predominem na maior parte dos dias, então também nós vamos ter a amplitude térmica diária mais significativa, que são aqueles dias que começam com a temperatura mais baixa, mas durante o dia, com a presença do sol, sobe, ficam agradáveis e até às vezes elevadas para a época do ano. Isso vai ser sentido também aí durante os próximos meses, né? O que mais é condição que nós temos aí para esse período são os nevoeiros, né? Os nevoeiros são frequentes nesta época do ano, e também os ciclones extratropicais, que se formam ali entre Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, e que tem influência no litoral de Santa Catarina, muitas vezes trazendo uma condição de mar muito agitado a grosso, o risco da ressaca, né? É uma condição bem característica da época do ano. Nós já tivemos exemplos desses ciclones aí no mês de abril, que às vezes trazem aquela condição de maré alta também, causando vários transtornos aqui no litoral de Santa Catarina. Então fiquem ligados sempre nos avisos da EPAGRE-CIRAM, que a gente sempre vai estar informando com antecedência esses eventos mais extremos. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE-CIRAM, com as informações do clima hoje. Para minimizar as perdas com a estiagem que castiga Santa Catarina, os produtores catarinenses contam com novas linhas de apoio do governo. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural vai investir 6,5 milhões em crédito e subvenção aos juros para manter a competitividade no meio rural. Os produtores rurais de Santa Catarina contam com novas linhas de apoio para minimizar as perdas com a estiagem. A Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural vai investir 6,5 milhões de reais em crédito e subvenção aos juros. São novos programas com incentivo para a comercialização e também para investimentos na produção. Além, claro, dos programas tradicionais do governo que seguem em funcionamento. Confira agora quais são as linhas de apoio ao agronegócio catarinense. Projeto para agricultores familiares com nota de produtor rural. Esse financiamento é para custeio ou capital de giro de agricultores familiares e pescadores. Os investimentos devem chegar a R$ 1,5 milhão de reais em todo o estado. Prevê financiamentos via FDR de até R$ 30 mil, com 5 anos de prazo sem juros. Projeto para empreendimentos rurais com CNPJ. Prevê aí o investimento de R$ 1,5 milhão de reais via FDR para subvenção aos juros de financiamentos de agricultores e pescadores de até 2,5% ao ano. Os financiamentos seguirão as regras de contrato feito com o banco, limitado a R$ 100 mil. Prorrogação de prazos de parcelas.
prorroga o vencimento das parcelas de financiamento junto ao FDR. Parcelas que venceriam em março, abril, maio ou junho poderão ser pagas no dia 3 de agosto de 2020. É importante ressaltar que os contratos com vencimento após 30 de junho não serão prorrogados, o mesmo valendo para produtores inadimplentes com o FDR por 90 dias ou mais. Financiamentos para construção de poços artesianos. A Secretaria investirá via FDR R$ 1,5 milhão em financiamentos sem juros para captação e uso da água. O financiamento tem limite de R$ 25 mil por produtor, com 5 anos para pagar e sem juros. Essa é uma linha já existente que será reforçada ao longo deste ano. Tem também aquisição de alimentos para a agricultura familiar. A pasta destinará R$ 2 milhões para apoiar a agricultura familiar em Santa Catarina por meio do Programa de Aquisição de Alimentos. Metade desse valor será voltado para a compra de leite e derivados. Os alimentos adquiridos deverão ser destinados a famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional, preferencialmente aquelas inscritas no Cadastro Único. E ainda alimentação escolar. A aquisição de produtos da agricultura familiar para as escolas irá injetar mensalmente R$ 5,9 milhões na economia de Santa Catarina. A Secretaria da Educação assinou 61 contratos com 42 cooperativas de agricultura familiar para utilizar integralmente o valor do PNAE. Cerca de 350 mil alunos serão atendidos com kits de alimentação. E atenção, os interessados em participar desses programas devem entrar em contato com o escritório municipal da EPAGRE ou pelo aplicativo EPAGRE-Mob. A seguir, a raça de gado Flamenga e seu potencial na produção de carne. Pesquisadores da EPAGRE estão animados com resultados promissores. Confira os detalhes em instantes, aqui no SC Agricultura. Os animais da raça Flamenga já têm um histórico por apresentarem uma ótima produção de leite, tanto em quantidade quanto qualidade. Agora, os profissionais da EPAGRE pesquisam o potencial de produção de carne desses animais. Os resultados estão surpreendendo os pesquisadores. A raça Flamenga é uma raça de dupla aptidão. Ela é originária da França e ela veio parar aqui em Lages, no antigo posto zootécnico, no início do século passado. Inicialmente veio alguns touros e a intenção do Ministério da Agricultura na época era fazer o melhoramento do gado crioulo que estava na região e tinha baixa produtividade. Bom, esse rebanho está dentro da estação experimental com o objetivo de manter a genética desse material. E é uma raça que apresenta algumas qualidades que a gente acha interessante levar para os produtores. É uma boa produtora de leite, uma excelente qualidade de leite e tem uma característica, por ser mista, de produzir um terneiro de boa qualidade. Nós percebemos que produtores de queijos artesanais e queijo serrano, de repente podem optar por essa raça e além do leite para produzir o queijo, ele vai ter o terneiro para fazer o seu comércio. Bom, esse rebanho ele serve de base para algumas pesquisas. Além da questão da produção de leite, hoje está sendo avaliado o ganho de peso dos terneiros e o cruzamento com raças comuns e a avaliação desse tipo de cruzamento em termos de qualidade de leite e produção de carne através dos terneiros. Então, esses animais são hoje primíparas, são fêmeas que completaram 2 anos e meio e tiveram o primeiro parto, né? Então, com seus bezerros ao pé, recém-inseminadas.
São animais que a gente tem produzido há 3 anos aqui na estação, com fruto do cruzamento das vacas comuns que a gente tem, né, de diferentes origens raciais, entre Guzerá, Charolês, Angus, Devon, que a gente vem colocando touros Flamengo no cruzamento e produzindo essas fêmeas chamadas F1 Flamenga. Essas F1 Flamengas são a primeira geração de fêmeas que interessam para nós, com 2 objetivos. Os machos a gente tem utilizado eles em experimentos para avaliação de qualidade de carne, além da questão zootécnica produtiva desses animais, em sistemas de recria e terminação a pasto. Tá? E as fêmeas são a base genética dos futuros animais que a gente pretende produzir na estação. O que torna a raça Flamenga diferente? Eu acho que esse é o ponto importante. Ela faz parte desse grupo de raças europeias continentais e foi selecionada inicialmente como um animal primariamente de produção leiteira. Tá? Então no desenvolvimento da raça foi dado prioridade na produção leiteira, mas o processo de seleção dessa raça nunca descartou a necessidade de aproveitamento de produção de carne do bezerro macho. Então, nesse experimento, nós fizemos um planejamento da parte nutricional dos animais. Essa parte nutricional, ela inclui desde a gestação da vaca, para que os animais não sofram nenhum déficit, nenhuma restrição nutricional ao longo do seu desenvolvimento. Nos experimentos que nós avaliamos a qualidade da carne, os animais tiveram um ganho médio diário de 1,3 kg por animal. Então, com esse ganho de peso, eles atingiram o peso ao abate com 26 meses de idade, que é o nosso objetivo, o abate de animais jovens, que consequentemente vai acarretar em uma melhor qualidade de carne. A raça Flamenga se caracteriza por animais de grande porte, de peso elevado. As avaliações que foram feitas nesse experimento mostraram que foram abatidos animais jovens com peso elevado. O peso final de abate foi 570 quilos, com rendimento de carcaça de 53%. Então, esses são todos índices que são desejáveis pela indústria frigorífica. Foram feitas também as análises da qualidade da carne, pensando em atender à exigência do consumidor. A análise de maciez da carne, que é o primeiro ponto que o consumidor deseja numa carne, ter uma carne macia. Essa análise é feita em laboratório para medir a força que é necessária para cortar um feixe de fibras musculares. Os índices menores do que 4,5 são consideradas carnes macias. Nesse experimento foi obtido o índice 3. Então, a carne dos animais com cruzamento Flamengo é uma carne aceita pelo mercado consumidor e atende o padrão dos frigoríficos também para abate. O único ponto que ainda precisa ser melhorado nessa raça é a deposição da gordura. Eles apresentaram uma gordura mínima para o frigorífico, entretanto essa gordura ainda não tem uma distribuição uniforme na carcaça. Então esse é um ponto que nós ainda vamos fazer novas pesquisas para melhorar. Bom, para finalizar, a vaca Flamenga tem essa característica especial de leite. Ela tem muita docilidade, é um animal de extrema fertilidade, ela é bastante adaptável. Não posso chamá-la de rústica, porque rústica remete a um zebuíno e ela não é exatamente esse tipo de rusticidade que ela apresenta, mas ela se adapta muito bem, especialmente para nós, né, de clima CFB. Naturalmente vai criar muito bem qualquer bezerro, por isso que a gente está fazendo esse cruzamento, porque ela vai produzir uma quantidade de leite suficiente para a demanda de qualquer bezerro que ela venha a parir, e que nós temos condição de colocar à disposição do produtor catarinense um material genético tão bom quanto de outras raças e eventualmente com uma condição bem mais acessível.
edição de hoje do SC Agricultura fica por aqui. Acompanhe as redes sociais da EPAGRE e do Governo do Estado. Lembre-se de ficar atualizado sempre com informações de fontes oficiais. Obrigada pela companhia e até semana que vem.